Eu queria falar aqui sobre o lobo-guará, né? Vamos lá, meus amigos, que o lobo nos ajude. Olha aqui, ó. Vamos lá. Tem uma coisa muito interessante sobre o lado alimentar do lobo-guará, que as pessoas não param para raciocinar. Olha aqui, ó. Vamos lá. Tem uma ali interdependência na natureza entre a lobeira e o lobo-guará. A fruta e o lobo-guará. Vou entender, olha aqui, ó. É, o problema é o seguinte, tem ali um verme que afeta o lobo-guará, o verme gigante do rim, que destrói o tecido renal do lobo. A lobeira aí entra como remédio natural, ela contém substâncias terapêuticas que ajudam a controlar e eliminar esse verme. Então, toda vez que o lobo-guará pega aquele verme no rins, que causa o verme lá, que come, que destrói, né? O tecido renal do lobo-guará, toda vez que come a lobeira. Essa lobeira tem poder terapêutico para reduzir, né, o efeito daquele verme, ele acabar com o verme. A lobeira chega a representar até 50% da dieta do lobo-guará. Ela fornece água e nutrientes na época de seca quando outras frutas somem, né? Tá. É, enfim. É, bora continuar. E o que aconteceria se a lobeira sumisse? Os biólogos poderiam substituir a lobeira por outra planta? Não, de forma autêntica, imediata não. Na ecologia, a lobeira é considerada uma espécie-chave. Substituí-la enfim, é muito difícil por três motivos. Adaptação perfeita, tá? A lobeira é absurdamente resistente. Ela cresce em um solo ácido, né, enfim, né? Frutifica o ano inteiro, né? Aguenta o fogo do cerrado. Achar outra planta que faz tudo isso com a mesma eficiência é quase impossível. E tem as propriedades medicinais únicas. Outras plantas do cerrado também são, por exemplo, o lobo, como o ara, o araque, o araquicum, a gaíta e gabiroba, mas nenhuma delas tem o mesmo coquetel químico exato contra o verme do rim, que afeta o lobo-guará. Tu tem a escala ecológica no cerrado. O cerrado é gigantesco. Mesmo que o biólogo encontrasse uma planta substituta em laboratório, seria enviar plantar e espalhar essa espécie por todo o bioma. A tempo de salvar a população dos lobos. Olha aqui, ó. Sem a lobeira, o lobo morreria. Olha aqui, ó. É, morreria. Teria ali um baque violento, né? Eu penso assim. Muitos morreriam sem a lobeira. A taxa de mortalidade dos lobos dispararia por causa do verme do rei. Na época da seca, eles passariam muita fome, o que forçaria eles a invadir mais fazendas e áreas urbanas atrás de comida, galinha, lixo, aumenta o atropelamento com o humano, enfim, né? Os lobos não são carnívoros, os lobos guará não são carnívoros estritos, eles são onívoros muito versáteis, ao lado da lobeira, né, nos indivíduos. Os indivíduos que conseguissem tolerar melhor o verme, ou que mudassem a dieta para focar em roedores, havia outras frutas sobreviveriam, né, que sobrevivessem ao verme do rico, já que não teria mais a lobeira. Com o passar de muitas gerações, a espécie poderia se adaptar, mas a população seria reduzida a uma fração do que é hoje, entendeu? Então, é o seguinte, meu amigo. A lobeira serve como antídoto contra esse verme do rim que o lobo-guará tem. A lobeira e o lobo-guará estão interligados desde tempos antes dessa era. Estamos no Holoceno. Antes do Holoceno, o lobo-guará e essa planta já tinha ali uma coligação. Então, é o seguinte, sem essa planta, o verme no rim do lobo-guará destruiria o tecido renal, mataria o lobo-guará porque não teria a lobeira para servir como antídoto para matar. Pesquisa sobre o verme do rei. O nome dele, peraí. O nome é o verme gigante do rim. O verme gigante do rim que afeta o lobo-guará. Tá? O verme, pesquisa aí. Verme que afeta o lobo-guará e lobeira tem papel fundamental em proteger o rim desse bicho aqui, ó. Alubeiro e Lobo-Guará se encontraram ontem. Eles evoluíram juntos há milhares de anos, mudam os habitats um do outro. Muito antes do Oceano, enfim, né? Período que começou há 11.700 anos atrás. Enfim, né? É,
Cara, eu acho muito sinistro o que esse verme faz. É um verme de 50 centímetros de comprimento, a fêmea pode passar de 50 centímetros. É, ele entra no organismo do lobo quando o canivete é contaminado ou come hospedeiros intermediários, como rãs, peixes ou pequenos roedores. O verme vai direto para vai direto para o rim, geralmente direto, e começa a devorar o órgão de dentro para fora. Até o rim virar uma bolsa vazia cheia de vermes. Aí que entra, né? Aí que entra a lobeira. A lobeira possui alcaloide e compostos químicos que funcionam como fitoterapêutico natural. Quando o lobo come a fruta, esses compostos ajudam a controlar a carga parasita e impedindo que o verme que se desenvolva ou destrua completamente o rim do lobo, que logo ajuda os biólogos a preservar a lobeira, senão ele pode sofrer, enfim. É basicamente isso. Sem esse remédio, a infecção, né, seria fatal, né? Seria quase 100% fatal, porque o rim ia comer, né, porque o bicho ia comer o rim do bicho, o verme ia comer o rim do lobo guará, né? Enfim. É, e outro lado da moeda, a planta também morreria sem lobo. O lobo precisa da lobeira para não morrer de fome. A lobeira precisa do lobo para nascer, né? As sementes da lobeira tem uma casca muito dura. Pera aí, eu vou pegar um celular aqui para mostrar que a bosta do lobo guará tem semente da lobeira. Pera aí. De muito ilustrativo, olha aqui, ó. Pera aí, olha aqui, ó. Uns 10 minutos não tinha essa bosta. Imagino que é cocô de lobo-guará, porque olha o tamanho das fezes. Vamos fuçar aqui no meio para ver se acha alguma semente. Tá. Pelo tem bastante. Não tô conseguindo ver semente. Mas muito provável de ser de lobo, viu? Tem algumas sementinhas muito miúdas aqui. Semente Tentando da ver alguma lobeira. semente de lobeira, mas não tô achando. O importante é que vocês saibam que o lobo-guará, ele caga a semente e dispersa a semente, né? Enfim. A lobeira do lobo, para nascer, a semente do lobo, né? É, é, as sementes da lobeira tem uma casca muito dura. Quando o lobo come o fruto, o ácido do estômago dele amacia a semente. A escarificação química, ao defecar, o lobo planta a lobeira prontinha para germinar. Com adubo e tudo, enfim, né? Olha aqui, ó. Algo muito interessante que eu achei é que carnívoros têm o ácido estomacal mais forte do que herbívoro. Então isso ajuda né, a, a dissolver a casca da semente e amaciar a semente, né? E o lobo caga ali, ele anda, ele dispersa, ele anda o cerrado todo com aquela elegância, com as pernas, com aquelas pernas longas, né? Adaptada para o cerrado, ele caga tudo ali, né? Ele caga, ele vai cagando e vai plantando, velho. Ele faz cagada e com ele, né? Só acontece coisa boa, ele vai ali cagando ali por todo um caminho ali, enfim, né? É, Enquanto você faz cagada, as pessoas reclamam com você. Com o lobo-guará, as pessoas elogiam ele, acham lindo. Quando você caga na rua, as pessoas reclamam. Brincadeira, não cague na rua, pelo amor de Deus. Enfim, é... Olha aqui, ó. Animais que comem carne têm um suco gástrico muito mais ácido, tem um pH mais, né, tem mais ácido, né, enfim, do que os herbívoros. Na natureza serve para matar bactérias da carne crua, ajudar a digerir ossos e proteínas pesadas. Quando o lobo engole a semente, esse ácido potente corrói e amolece a casca da semente de um jeito que o estômago de um herbívoro não conseguiria. Sem esse banho de ácido, a semente demoraria muito mais tempo para germinar, nem brotaria. Enfim, né? Olha aqui, ó. As pernas longas e elegantes, né? Andando aí pelo cerrado, cagando tudo. São uma adaptação, né? Para conseguir chegar por cima do capão do cerrado. Enfim, né? Ele caminha grande distância, de 20 a 30 quilômetros em um único dia. Ele come a lobeira e o pão cerrado, caminha quilômetro com aquelas pernas compridas, faz serviço bem longe, né? Da planta mãe.
A semente sai protegida por um montanha de adubo natural, as fezes dele prontinha para virar uma nova árvore, enfim. É, enfim, ele transforma a ida de ir ao banheiro num evento de preservação ambiental aclamado pelos biólogos, né? Enfim. Se alguém tentar fazer o mesmo, o máximo que consegue é um atentado ao pudor. Se você fizer isso, você vai fazer um atentado ao pudor. E não mexe na espécie do lobo-guará, porque você vai tirar a semente do adubo, né? Não mexe na semente não, enfim, né? Cara, tenta fazer o que o lobo-guará faz, tu vai preso pra tentar dar o pudor em praça pública, enfim. Mas se alguém tentar tirar a semente do meio das fezes, acabará estragando toda a cagada que ele teve que fazer. Aquela embalagem do adubo natural que vem junto com essa semente fundamental. As fezes do lobo é rico em nutrientes que dão o empurrãozinho inicial para a semente criar força e crescer, né? O melhor que você tem que fazer é observar a distância, enfim. É... Enfim, ele anda muito, ele tem muito fôlego, sabe? Você não anda. Cara, você não anda nem 5 km, não anda nem 3 km por dia. Enquanto o lobo-guará, ele anda 30 km por dia. O que você demora meses para fazer, ele faz em um dia. Ele tem uma anatomia muito interessante. Ele é animal que precisa ser preservado. Né? Ele enfrenta muitas ameaças, zoonose, raiva, né? Sarna. Inclusive, existem vários tipos de sarna, né? Mas enfim, tudo coloca em ameaça a existência do lobo-guará, né? O bicho, ele caga apesar de toda cagada, ele só faz bem, né? O grande problema, né? A sarna sacóptica, o parvovirose, enfim, né? Que geralmente não vem da fauna, mas sim do avanço do mundo sobre o cerrado. O contato com cães domésticos, quando fazem estradas em cidades que invadem o habitat do lobo, né? Os cães domésticos muitas vezes não estão vacinados ou tratados, acabam cruzando o caminho do lobo-guará. Um lobo com sarna perde os pelos, fica fraco, não consegue alcançar e nem andar os quilômetros necessários. A raiva e a sinomose são quase sempre fatais para ele. O sistema imunológico dele não evoluiu para lidar com essas doenças de cidade, né? Enfim, né? Olha aqui, tu tem anatomia para o cerrado, perna de palafita, né? Enfim, né? Funcionou como uma alavanca perfeita, que dando energia a cada passo. Ele anda trotando num ritmo que parece que não faz esforço nenhum, né? E as orelhas, né, funcionam como antenas parabólicas para ouvir o barulho de pequenos roedores na grama e ajuda a dispersar o calor do corpo nos dias mais quentes, né? Enfim, né? Cara, se você for olhar nas fezes do lobo barato, não vai encontrar só semente, tu vai encontrar resto de roedor, porque o ácido estomacal não dissolve queratina, né? Enfim. Tu vai encontrar ali muita coisa ali. Na verdade, nas fezes de um lobo-guará, tu pode fazer ali todo um estudo de um ecossistema, por favor. Por favor, estude, tá? Você pode pegar ali, estudo, por favor, estude. Tu pode ali pegar ali todo um ecossistema, por favor, estude. Tu pode pegar ali todo um ecossistema e estudar tudo a parte das fezes do lobo-guará. O que eu posso falar? Pesquisa aí né, no Google, né? Ensine sobre todo. Pesquisa aí. Google, por favor, ensine sobre todo o ecossistema que envolve o lobo-guará, por favor. Ensine sobre todo o ecossistema. Google, ensine, pesquisa no Maiá, pesquisa onde for, pesquisa. Tu pode pegar as fezes dele, pesquisa aí, por favor, enfim, né? Pesquisa aí. É basicamente isso, tá? É basicamente isso. Mas isso é rotina de muitos biólogos, tá? E ecólogos no Cerrado. Existe uma área inteira da ciência, né? Que estuda fezes. No caso do lobo-guará, o cocô dele é praticamente um HD externo cheio de dados sobre o ecossistema. O estômago dele é potente para digerir carne, mas misturas como queratina presentes nos pelos e garras de roedores, e quitina do esqueleto de insetos, além de casca de semente passam direto, né? Enfim, né? Enfim, isso vira um baú de tesouros. Pesquisa aí, por favor, sério. É um baú de tesouro, né? Entender assim, do cerrado a partir do que o lobo caga e descarta. Se não fosse analisar uma morte de ferro do lobo-guará, eu não consegui mapear toda a rede de interação do cerrado. Olha aqui, ó. O que eu posso falar?
Encontramos dentes pelo pedacinho de ossos de bichinhos, como o rato do mato e o preá, né? Enfim. Olha aqui, ó. Mostra que o lobo, né, é um predador de topo crucial. Se ele sumir, a população desses roedores explode, o que causaria prejuízos gigantescos para a vegetação e até para a agricultura, já que eles podem transmitir doenças. Enfim, não tem conexão ali com aves e répteis, o caçador oportunista. Tá? O lobo caça por oportunidade, ele caminha calmamente pelo capim, e se um bicho bombear no chão, virajando, isso mostra que aves, pequenas aves, estão na mira dele, tá? Sério. Às vezes é pena de codornas, cama de lagarto teiu, aparece ali, enfim, né? É, então encontrar perna de gafanhoto, asas de besouro nas fezes, super comum, principalmente na tradução para a chuva, né? Enfim. A riqueza vertebral do solo é muito grande, os insetos são base da cadeia alimentar cerrado, e o lobo recorre a ele com fonte de proteína rápida. Enfim, né? Enfim. Além da lobeira, encontramos semente de cagaíta, gabiroba, pitanga cerrado, enfim. Indica quais plantas, isso nos indica quais plantas, isso indica quais plantas estão frutificando em cada época do ano, sempre ao encontrar-se muita semente de uma única planta rara nas fezes, ele descobre que aquela planta está por perto, vive e saudável, né? Enfim. Se encontrar muita semente de uma planta rara nas fezes, ele descobre que aquela planta não está tudo bem com ela, não está estando em decadência, né? O estudo do ecossistema não para no que o lobo come, o que acontece com o cocô, né? Que cai no chão, gera uma nova micro-rede de vida, atrai besouro, né? Que enterra, atrai insetos, fornece nutrientes, nitrogênio e fósforo para o solo do cerrado, germina a lobeira que alimenta novos lobos, né, germina lobeira, né, que vai lhe dar origem a novas plantas, que vai dar novos frutos, né, enfim. É, tem fungos e bactérias que decompõem o resto, devolvendo nutrientes para o solo do cerrado, que é naturalmente pobre e ácido. Enfim, você pode saber se um lobo está atacando fazendas, pegando as fezes dele, se tem codorna doméstica ali, né, tu pode ver ali que o bicho tá, que o bicho tá caçando animais da região, que ele pode ser abatido pelo fazendeiro por conta disso, né? Enfim, é uma forma de saber se ele está interagindo com a fauna, não, tá interagindo com os animais domésticos, né? Que ele está deixando ali de interagir com a fauna selvagem e mexendo com animais domésticos, né? Enfim, né? É basicamente isso que dá pra ver. E cara, isso é muito interessante pensar assim, tá? Olha aqui, ó, se o biólogo abre as fezes, vamos falar do rola bosta, e encontra penas de galinha doméstica, porquinho da Índia, isso acende um sinal vermelho, isso mostra que o habitat natural dele está degradado. Faltando presa silvestre que está correndo um alto risco de ser abatido por fazendeiros que querem proteger a sua criação. E um outro ponto interessante são os rolas bosta do cerrado, os fazendeiros invisíveis. Tem besouro aqui no rola bosta, que são pedaços do solo. No cerrado, o solo costuma ser arenoso, pobre em nutrientes e muito compacto. Então o trabalho deles é vital. Tá? Eles são divididos em três grupos de acordo com o que fazem com o cor do lobo, né? Os roladores, eles são os clássicos, né? Eles são ali, eles cortam um pedaço das fezes, moldam uma bolinha pesada e saem rolando ela com as patas traseiras até encontrar um lugar macio para depositar os ovos do besouro ali naquela bosta ali, naquela coisa ali. Tem os tuneladores, eles não rolam nada, eles cavam um túnel vertical bem abaixo do monte de fezes e puxam o alimento direto para dentro da terra, né? Enfim, eles cavam um túnel vertical bem abaixo do monte de fezes, né? E puxam o alimento direto para dentro da terra. E tem os moradores, esses são os mais preguiçosos, eles vivem, comem e botam, né, os seus ovos dentro das fezes sem cavar ou rolar, né? Enfim. É, eles são importantes cerrado. Quando o besouro rola a bosta em terra, o cocô do lobo-guará com a semente da lobeira, dentro ele está prestando um serviço ecológico gigantesco. Ao enterrar a bolinha de fezes para alimentar suas larvas, o besouro acaba plantando a semente na profundidade ideal. Se a semente ficar na superfície, só escaldante do cerrado poderia secá-la e matá-la. Algum pássaro poderia comê-la, né? Enfim, né?
Escondendo subterrâneo fica protegido em úmidas, né? Enfim. O excesso de matéria orgânica profunda, os túneis que esse besouros cavam ajudam a oxigenar o solo duro e fazem com que a água da chuva penetre muito mais fácil na terra, alimentando o lençol freático, né? Enfim. É, tu tem a cultura de praga e ele pode pastar e remata muito rápido, enfim, né? Então as fezes rapidamente, enfim. Para evitar que morram outros parasitas que transmitem doenças para o gado e para os lobos que se proliferam no cocô exposto, né? Enfim, tem todas essas funções. Como eu falei, tem três tipos de besoura. Tem os roladores, olha aqui, ó. Roladores, tuneladores e moradores. Os roladores também podem depositar seus ovos nas fezes e os moradores também, tá? Tem essa diferença, tanto os roladores quanto os moradores podem, esse tipo de besouro podem depositar seus ovos nas fezes, tá? Enfim, é, por até onde eu sei. Todos os grupos utilizam as fezes como ninho e alimento para suas larvas. A diferença está onde e como eles preparam esse berçário, tá? Enfim. É basicamente isso, tá? Enfim. Mas eu tô com preguiça de falar sobre isso agora. Fique em paz com logos. E fique em paz com a luz do mundo, a luz da sabedoria, né? Enfim, fiquem em paz com ele. Não percam sua paz. Estudem. Não percam a vontade de viver. Procurem ajuda psicológica profissional caso aconteça alguma coisa com vocês. Estudar é uma terapia para mim. E isso aumenta a paz no meu psique e na minha mente. Por isso que eu estudo tanto, porque isso aumenta a paz na minha psique. Estudar biologia, história, teologia, arqueologia, até filosofia, tudo isso, em várias áreas da ciência, enfim, fora da ciência também, né, na teologia, enfim, tudo isso dá paz à sua mente, principalmente estudar a natureza dá muita paz de espírito, você entra em sincronia mental, enfim, né? Fica em paz de espírito, tenha paz. Pax. A Pax, enfim, tenha paz, estude. E ornitologia é muito bom, estudar aves é muito interessante, tá? Enfim, fotografar aves, mas isso é outro assunto. Enfim, não tem nada a ver com especificamente o vídeo aqui agora, enfim. É, o que eu posso falar é para vocês estudarem e nunca deixarem de ser felizes na vida de vocês. É uma ordem, sejam felizes e vivam bem. E estudem e preservem o meio ambiente. Preservem o ecossistema brasileiro. Não só o brasileiro, mas do mundo inteiro, se possível. Faça o melhor para ser uma boa pessoa. Não jogue canudinho na rua, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não faz isso. E se você mora em área de cerrado, não deixe o seu cão solto por aí, porque ele pode passar zoonoses pro lobo-guará e isso virá um problema para a espécie que já é tão ameaçada. Então, meu amigo, paxe, paxe. E lembre-se, você vive num país onde já foi o grande Império Brasileiro. Tenha honra em ter uma fauna como essa e uma história tão rica como o Brasil. Seja nacionalista.